Olá, cursistas! Vamos agora falar um pouquinho nesse módulo sobre o manejo da via aérea superior. E para a gente relembrar um pouquinho sobre a anatomia da via aérea, observamos que as vias aéreas superiores são compostas por órgãos que não se encaixam dentro da caixa torácica, enquanto os elementos que fazem parte das vias aéreas inferiores estão todos guardados nesse local. A via aérea superior ela é composta pela cavidade nasal, pela nasofaringe, pela orofaringe, a laringofaringe, a cavidade oral, a laringe e a traqueia. Esses elementos precisam estar todos desobstruídos, de modo que a ventilação seja realmente perfeita para o paciente. Existem algumas lesões, no trauma que podem atingir a via aérea superior, como a obstrução dessa via. Normalmente, os objetos que impactam na glote e na entrada da traqueia promovem uma obstrução muito grande, nesse local, e isso dificulta a respiração. Mas existem também objetos maiores que podem fazer uma obstrução anterior. Geralmente, essa obstrução ela é parcial e ocorre na cavidade oral. Outra lesão considerável da via aérea superior é o trauma de face. Várias lesões podem ocorrer nessas regiões da face, com variados graus de gravidade, desde a fratura simples do nariz até fraturas que podem comprometer, inclusive, o cérebro, pela alta taxa de energia que foi utilizada no impacto. A fratura de mandíbula é outra lesão também grave na via aérea, que pode atingir a via aérea superior, porque ela pode estar extremamente ligada ao sangramento, o que faz com que isso seja realmente uma emergência e deve ser perfeitamente identificada e tratada de forma imediata. Existem lesões também a nível de pescoço, que podem ser ocasionadas, por exemplo, por arma de fogo, por arma branca ou até mesmo por algum tipo de contusão. Elas podem lesionar gravemente a laringe. E essas lesões, elas podem atingir vasos arteriais, como a carótida, ou venosos, como as jugulares externas e interna. E isso pode causar uma obstrução considerável nas vias aéreas através da compressão. Então, é importante observar se houve lesão nessas regiões e qual a gravidade das mesmas. E qual é o tratamento para as complicações na via aérea? A grande maioria dos pacientes que sofrem algum trauma, são vítimas de trauma, vão necessitar de oxigênio suplementar. E isso deve ser realizado através de máscara não reinalante, como nós podemos observar aqui no slide. A aspiração, ela também é um recurso importante que pode ser necessário em muitos casos. Apesar de ser um procedimento privativo do enfermeiro, o técnico de enfermagem deve realmente auxiliar nesse processo e disponibilizar os equipamentos necessários para a realização das técnicas. O posicionamento da cervical com abertura aérea através da técnica que nós vimos no slide anterior, a jaw thrust, é imprescindível e pode ser feita pelo técnico de enfermagem. Mas você nunca deve tentar alinhar as fraturas ou alinhar a coluna vertebral. É muito perigoso, porque pode haver algum tipo de resistência e, de repente, provocar uma lesão cervical ou piorar até mesmo a condição da passagem do ar, pela via aérea superior. Ainda falando em relação ao tratamento e às complicações da via aérea, outros tratamentos mais avançados podem ser recursos indispensáveis para salvar a vida do paciente. E esses tratamentos são chamados de tratamentos relacionados à via aérea avançada, como, por exemplo, a intubação orotraqueal, os dispositivos extraglóteos utilizados como a máscara laríngea e o tubo laríngeo, além da cricotireoidostomia, por punção ou cirúrgica, que são intervenções mais avançadas para desobstrução das vias aéreas. A competência ético-legal é do enfermeiro e outros profissionais, mas o técnico de enfermagem deve disponibilizar todo o material, e esse material deve ser de conhecimento de toda a equipe. Outros equipamentos também podem e devem ser utilizados na avaliação primária e acompanhamento do tratamento da via aérea superior, como o estetoscópio para a ausculta,
o oxímetro para verificação da saturação de oxigênio do paciente, o capnógrafo oxímetro e o monitor multiparâmetros. Então, é importante que você, técnico de enfermagem, conheça esses equipamentos e consigam manusear e trabalhar com os mesmos, de modo a auxiliar toda a ação da equipe na desobstrução das vias aéreas. Agora vamos falar um pouco sobre a assistência de enfermagem no trauma crânioencefálico. A calota craniana, ela é formada por vários ossos. Esses ossos nas crianças são separados, mas nos adultos eles ficam muito próximos. Nas crianças, a vulnerabilidade é maior a traumas devido a esse espaçamento que existe entre essas regiões ósseas. Apesar da calota craniana proteger toda a região do encéfalo de agressões externas, sua base é irregular e dura e pode ocorrer contusões ou lacerações quando do deslizamento interno do parênquima cerebral. Dentro da calota craniana, nós encontramos o encéfalo e todas as estruturas que se encontram dentro do crânio, né? O cerebelo, o cérebro e o tronco encefálico. O cérebro é uma parte do encéfalo e ele é dividido em duas regiões, o telencéfalo, que são os hemisférios cerebrais, e o diencéfalo, que são o tálamo e o hipotálamo. É importante fazer o reconhecimento dessas regiões, porque num trauma crânioencefálico, algumas dessas regiões podem ser afetadas e elas são responsáveis por funções extremamente importantes para a nossa vida. Dentro desse contexto, né, do acidente com vítima de trauma crânioencefálico, algumas complicações podem ser extremamente graves, como, por exemplo, a obstrução da via aérea, que nós falamos até agora, que causa a insuficiência respiratória ou até mesmo a hipneia, e isso deve ser tratado na ordem original da avaliação, como nós já mencionamos. Se for necessário, o acesso venoso periférico ele deve ser realizado de modo a sedar o paciente para intubação, por exemplo, porque esse trauma ele pode levar a uma ação mais drástica, a um evento mais grave e o paciente precisar ser intubado. Algumas lesões a nível de crânio e encéfalo devem ser consideradas na vítima de trauma, né? Primeiro, para a gente poder conversar um pouquinho, é importante que a gente relembre sobre a lesão cerebral primária. Ela é um trauma que atinge diretamente o encéfalo e atinge também vários vasos sanguíneos e membranas, prejudicando assim as estruturas nervosas. E essas estruturas, elas são permanentes, elas não são recuperáveis ou, no máximo, minimamente recuperáveis. E isso faz com que seja extremamente difícil para o paciente, dado ao fato dos tecidos neurais não serem regenerados, bem como a função neurológica relacionada àquela área. Então, compromete muito a face neurológica do paciente. A lesão cerebral secundária, ela é decorrente das lesões primárias e ela provoca uma lesão mais séria no cérebro e isso é de forma contínua, no processo progressivo de destruição neural, por horas, dias e semanas. Como já mencionado, as estruturas neurais, elas não se renovam, elas não conseguem se renovar. Então, a lesão, ela é permanente. Nesse contexto, o principal papel da equipe, né, de emergência, e você, técnico de enfermagem, que faz parte dessa equipe, é justamente impedir ou diminuir a progressão da lesão neural. E isso se faz através da identificação precoce da avaliação primária. Na sequência da avaliação primária para o trauma crânioencefálico, na matriz da avaliação do trauma, as condições neurológicas são abordadas depois de você conseguir identificar a contenção de hemorragia exsanguinante, né, que é o passo X, a avaliação da via aérea e a estabilização da coluna cervical, que é o passo A avaliação e a abordagem respiratória, que é o passo B, e o controle da hemorragia interna, que é o passo C. Então, mais uma vez, ressalta-se a importância da realização do passo a passo da matriz de avaliação do trauma como prioridade para o atendimento
a vítima de trauma crânioencefálico. Em relação à assistência de enfermagem no TCE, é importante prevenir a hipóxia. Isso é fundamental para um prognóstico de lesão cerebral traumática. Além disso, o único instrumento que nós dispomos para avaliar a condição de oxigênio circulante é através da oximetria capilar, não podendo ficar abaixo de 92%, ok? Então, é importante fazer essa verificação. É importante ressaltar que os principais responsáveis pela hipóxia são a hipotensão, por não conseguir manter um fluxo sanguíneo cerebral adequado, bem como as alterações dos padrões respiratórios, ok? No caso de lesão cerebral traumática. Então, máscaras de oxigênio-terapia, preferencialmente não reinalantes e com reservatórios, que garantem perto de 100% da fração expirada de oxigênio, são preferíveis. Em pacientes com suspeita de fratura de crânio, não é indicado a aspiração nasal e nem a sondagem nasogástrica. A sondagem nasogástrica, ela é uma técnica que é realizada com o objetivo de esvaziamento gástrico para a proteção da via aérea. Mas, se necessário, a ventilação bolsa-válvula-máscara deve ser utilizada, principalmente em pacientes com trismo, dificuldade de movimentação da mandíbula. Como dito no slide anterior, manter uma saturação de oxigênio igual ou acima de 92% a 95% é extremamente importante, porque valores inferiores a essa porcentagem trazem danos irreversíveis, podem trazer danos irreversíveis ao paciente. Então, a utilização da escala de Glasgow é muito importante para pacientes nessa situação. Em pacientes com essa escala de coma de Glasgow, com um resultado igual ou menor que 8, tem indicação absoluta de intubação orotraqueal. E o técnico de enfermagem, ele deve estar com esse material preparado para uma possível intubação. Será necessário também, nesse caso, um acesso venoso periférico, Se ainda não tiver sido funcionado, é você, técnico de enfermagem, que estará ali para realizar essas técnicas, de modo a garantir a segurança de vida do paciente. O acesso venoso com catéter médio e grosso, de calibre mais grosso, é mandatório nesse caso. Não se deve de maneira alguma permitir que a pressão arterial sistólica caia, que atinja níveis menores do que 100 milímetros de mercúrio. Pois se houver uma queda muito brusca ou houver várias quedas, mesmo que elas sejam rápidas, elas são suficientes para a instalação de lesões cerebrais irreversíveis. Então, é importante fazer essa monitorização na pressão arterial. O trauma de crânio, quando ele está associado a um choque hipovolêmico, ele é responsável por cerca de 75% das mortes. Então, fazer a avaliação criteriosa dos sinais vitais, a monitorização, é de extrema importância, porque qualquer sinal de grande perda sanguínea deve ser reportado imediatamente ao superior. Nesse contexto, a frequência cardíaca, a pressão arterial, a monitorização da pontuação da escala de coma de Glasgow, a saturação do oxigênio, a avaliação das pupilas, frequência respiratória, devem ser seguidamente monitorados. Uma outra coisa que eu gostaria de relembrar é em relação à utilização do colar cervical. Ele deve ser muito criterioso, principalmente levando em consideração a não colocá-lo muito apertado, porque pode pressionar a região do pescoço, e isso pode restringir o retorno venoso e pode aumentar a pressão intracraniana. Então, quando da utilização desse dispositivo, deve-se utilizar a técnica correta, de modo a permitir essa circulação sem nenhuma interrupção. E aí eu chamo a atenção para alguns detalhes. A deterioração do paciente com trauma de crânio ela é muito rápida. Sinais vitais devem ser monitorados e mensurados frequentemente, de forma a garantir que esses resultados eles sejam satisfatórios. E se houver alguma alteração, como já dito anteriormente,
deve ser comunicado imediatamente ao médico. Qualquer alteração deve ser comunicada. Não se pode, porque é uma alteração pequena ou uma alteração que você acha irrelevante, deixar de ser reportado ao seu enfermeiro ou ao médico de plantão. É importante também lembrar que a pressão intracraniana grave pode levar o paciente a óbito. Então, é importante verificar e estar bem conectado com as respostas desse paciente. Existe a tríade de Cushing, que trabalha especificamente com 3 parâmetros que, nesse caso, devem ser bastante observados, que é a bradicardia, a bradipneia ou respiração irregular e a hipertensão. Por quê? Esses são sinais de alerta, são sinais de deterioração do estado neurológico. A deterioração do estado neurológico compromete a vida desse paciente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse módulo e nos encontramos no módulo a seguir.